Olá, querido, mais uma vez, tudo bem? Tudo em paz? Deixa eu deixar, né? Um trocadilho de palavra muito interessante. Deixa eu falar para você e também deixar, né, para você mais um estudo aqui da palavra do nosso Criador. Agradecer ao irmão do grupo aqui, o irmão Everson Cruz, não é? Que é um super colaborador deste grupo e a gente está sempre, né, ativo aqui nos grupos para a gente participar de coisas boas, não é? E esse estudo aqui, ele trata o seguinte: quem é o Deus, quem era, na verdade, o Deus daquele século mencionado por Paulo? Será que seria realmente o diabo? Será que era o diabo? Não sei. Vamos consultar, segundo a palavra do nosso eterno Criador. O Deus, não é? Desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4. Existe, meus queridos, aqui ó, uma colocação verbal. Preste atenção nisso aqui, como que é importante esse estudo. Paulo estava se referindo a um certo século. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele estava se referindo a um certo século. Não é esse e nem o que está por vir. Você vai entender por quê. Paulo diz: o Deus deste século. O verbo que Paulo usou aqui, o Deus deste, como que ele é chamado? É um verbo indicativo. O verbo indicativo. Qual era o século, então, que ele estava se referindo? O século que ele vivia, que era o século primeiro, porque não tinha completado 100 anos ainda, nem 101. Um século vai do número 1 ao número 100. Paulo, ele vivia no primeiro século, como os irmãos, todos aqueles que viviam antes do ano 100 e depois do ano 1, viviam o primeiro século. Então Paulo diz: o Deus deste século. Qual era o século que ele estava se referindo? O século que Paulo se encontrava naquela geração presente. Sim ou não? Então por que muitos pastores, líderes religiosos, até professores de EBDs, falam que o Deus deste século é esse que eu vivo, eu vou ser? Será que essas pessoas não sabem contar, não? Eles não sabem que um século só dura 100 anos? E Paulo falou, deste era daquele. E quem era o Deus daquele século? O Deus daquele século se referia a Moisés. Sim, a Moisés, que cegava o entendimento das pessoas colocando um véu. Para quê? Lembre-se que Moisés era o Deus daquele século porque ele era o imperador da lei de Moisés. Ele era o imperador da lei de Moisés. Então o que é que acontece? Você vai ter sempre que admitir uma coisa muito importante. Você vai ter sempre que admitir que Moisés, que era, não é, o legislador da lei, ele era considerado o Deus daquele século, porque ele era o legislador da lei. Aí você fala assim, tá, mas Moisés foi chamado o Deus daquele século por quem? Por Paulo. Porque Deus é um título ou é o quê? É nome de pessoa? Deus é título. Como que Pelé era conhecido? O Deus do futebol, Deus da bola.
Como que Roberto Carlos é conhecido aqui no Brasil? O rei ou o deus da música romântica. É título, meu querido. É título. Então o que acontece? O Deus daquele século se referia a Moisés, que cegava o entendimento das pessoas, colocando um véu para quê? A fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Preste bem atenção, queridos. No tempo em que nós estamos vivendo, que eu chamo a Era das Eras, que nós vivemos no reino de Deus estabelecido, nesse tempo que eu e você vivemos, 20 séculos ou 21 séculos depois, que nós estamos no ano 2024, nós estamos no século 21, que é a partir do ano 1, não é? Do ano 2001. Então, nós estamos no século 21. Nós estamos no ano 24, né? Então, a partir do 2001, nós passamos a viver no século 21. Então, neste momento que eu e você vivemos, nessa época, não é possível observar a lei de Moisés, observar dízimo, observar sacrifícios, observar rituais de obras mortas, observar ordenanças e festas, solenidades, simbologias e por aí vai. Observar a velha lei como doutrina tem um nome para isso. E qual é o nome? Cristianismo judaizante. Isso aí. Cristianismo judaizante. E outra coisa, isso é fermento. E a Bíblia diz que o fermento ele leveda toda a massa. Por que que os crentes estão levedados? Por que que os crentes estão inchados, achando que tem conhecimento e não tem? Porque estão cheios de fermento da lei de Moisés. Ou seja, ao invés de crescerem, eles incharam. E estão inchando a cada dia mais. Então, nós não temos mais tempo a perder com esse judaísmo, querido. Nós não temos. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei foi Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Lembrando, eu vou usar aqui uma palavra do irmão Cláudio Mendes, lembrando que o fim da lei só foi Cristo mesmo depois que o templo caiu. Mas antes do templo cair, Cristo não tinha sido o fim da lei. Cristo só foi o fim da lei depois que o templo ruiu, lá no juízo do ano 70. Que fique registrado isso aqui. Então, existem muitas campanhas, né, de barganhas, não é? Objetos ungidos, não é? Copo d'água, gurus, etc. Né? Agora, vamos ver o que a palavra diz. Deixo-vos com a oração do apóstolo Paulo. Ele disse assim, Efésios capítulo 1, versículo 18, né? Oro para que o Deus de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai de glória, vos dê o espírito de sabedoria, não é? E de revelação no pleno conhecimento dele. E ele disse ainda, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? E outra coisa, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Já somos abençoados e acabou. Não tem mais para onde sair. E você só tem um meio de acreditar na palavra do nosso Criador. Só tem um meio. Você se libertando disso e passando para o lado de cá, estudando o Evangelho Eterno e saber que nós já vivemos o reino de Deus estabelecido. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau.